Boa noite, mais uma vez aqui estamos, promovendo mais um encontro da nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, e gostaríamos de falar um pouco sobre a doutrina espírita nessa introdução, nesse início da nossa reunião desta noite, o quanto a nossa doutrina espírita é importante para todos nós e para a humanidade. Poderíamos dizer que a doutrina espírita tem como aspecto principal reviver os ensinamentos de Jesus. E nós, conhecedores que somos dos exemplos de Jesus Cristo, sabemos que a única forma de se modificar as paisagens humanas, essas que estamos vendo hoje, aonde nos causa, muita insegurança, a gente tem muita dúvida do que pode vir pela frente, nós sabemos que somente através do amor demonstrado por Ele, através dos seus exemplos, é que nós vamos realmente fazer uma modificação, uma higienização desse nosso planeta Terra. A doutrina espírita, como consolador, poderíamos dizer que se trata das esperanças cristãs, aquela que centraliza nesse Consolador prometido os ensinamentos que nos comprovam com muita objetividade, com muita lógica, que a nossa vida é imperecível, que somos espíritos eternos, que a vida não acaba com a morte do corpo físico. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito rápida, ela é efêmera, a vida do nosso corpo, mas esse Consolador vem nos mostrar que nós espíritos continuaremos com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de enxergar a vida, com a nossa maneira de perceber as dores, o porquê das dores, perceber o porquê dos fracassos, das perdas. Então, ela vem como Consolador prometido mostrar para nós como encarar essas dificuldades naturais no mundo de provas e expiações. Temos aí notícias, através da bibliografia espírita, de que muitos espíritos que já poderiam ascender a outras esferas no nosso universo, ou poderíamos dizer assim, mais claramente, viver em mundos mais evoluídos, permanecem ainda conosco nessa luta pela qual estamos passando, que é a luta da regeneração de nós mesmos, a modificação íntima de cada um de nós, consequentemente, modificando o ambiente em torno de nós, e aí isso vai se multiplicando e vai se transformando toda a humanidade. Num determinado momento, o mundo vem a ser um mundo mais ameno, com menos dores, com menos perdas, com menos doenças. Esta noite nós vamos receber conosco o nosso companheiro Paulo Cesário, e certamente o nosso irmão vai trazer aí muitas informações a respeito desse Consolador prometido para toda a humanidade. Então nós agradecemos o Paulo Cesário, que sempre se fez presente no nosso meio, não só através das palestras virtuais, mas também presencialmente, quando a casa estava aberta, e com certeza, quando voltarmos agora, ele também estará presentemente conosco. Muito obrigado, Paulo Cesário, que Deus te ilumine e te abençoe, e que te dê muita luz, para que você continue aí nessa caminhada espírita, levando o seu conhecimento a todos aqueles que desejam ouvi-lo, desejam aprender um pouco mais da doutrina a respeito, através das palestras. Que Deus o ilumine e o abençoe. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, que vai nos preparar mentalmente para que possamos, no decorrer da reunião desta noite, assimilarmos as informações necessárias para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, e também para que possamos utilizar esse material que aqui vamos receber essa noite em benefício do nosso próximo. Senhor Jesus, neste momento elevamos o pensamento a Ti, te rogando muita luz e muita paz a todos nós.
Permita, Senhor, que esteja conosco os benfeitores espirituais, o nosso anjo guardião, os espíritos amigos que vão estar conosco participando nessa reunião, para que possamos, através do pensamento, multiplicar esse sentimento de certeza e clareza a respeito de tudo aquilo que a doutrina nos traz, da continuidade da vida, do amparo contínuo que temos cada um de nós, encarnados e desencarnados, dos benfeitores espirituais na nossa caminhada. Nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém que olha por nós, nos sustenta, nos dá força. Então que possamos nos preparar mentalmente nesses momentos que aqui passaremos juntos, para que esses espíritos amigos possam incutir em nós os bons pensamentos, as boas energias, e elas possam se irradiar em torno de nós, alcançando aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, e que possa essas energias estarem conosco durante esta semana, para que aonde formos e aonde estivermos, nós possamos distribuí-la àqueles que nos encontrarem e que conviverem no nosso dia a dia de trabalho, nos lugares aonde temos necessidade de ir. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer um ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Queridos irmãos, boa noite. Que prazer estar aqui na Casa Espírita Bezerra de Menezes. Sinto até como se estivéssemos reunidos, aí no Jardim América. Que maravilha! Saúdo a todos com a paz de Deus. Temos uns minutinhos para a gente estar assim falando sobre a nossa querida doutrina espírita, cujos dogmas são reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, influência dos espíritos na nossa vida, A reencarnação é algo que justifica tudo aquilo, todas as circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Passaremos, e a nossa realidade. Não fora nós mesmos que nos conduzimos até onde estamos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Parente da gente mesmo, Talvez eu já tenha sido meu próprio
tetravô, bisavô, sei lá. E hoje reencarnado e serei, né? Estarei sempre junto com as pessoas que atraí. Então, a doutrina espírita fala em nascer, viver, morrer, nascer de novo, progredir sempre, muitas reencarnações. Esse aqui é o Livro dos Espíritos, muito conhecido nosso, né? Eu não sei se aí talvez esteja chegando aí meio ao contrário, né? Devido à imagem que sai no celular. Mas dividido em 4 partes, falando sobre ciência, sobre o espírito, sobre as leis morais, falando sobre essa lei de atração, né? A primeira parte são 75 questões, falando sobre ciência, sobre o mundo, sobre matéria, né? Sobre espírito e matéria. Há muitas coisas que a gente precisa não só ler, como a gente fazer um estudo. A segunda parte, da questão 76, a questão 613, fala da vida espírita, a encarnação do espírito, o retorno do espírito à pátria espiritual, depois a reencarnação, o retorno do espírito, né, para a continuação do aprendizado. Depois a gente tem aí falando sobre a comunicação dos espíritos, a emancipação através dos sonhos, a vida animal, muitas coisas que a gente vai ver que é preciso fazer um estudo para a gente ser surpreendido a cada momento, né? Aí está também, na segunda parte, falando tudo sobre reencarnação, falando, né, sobre o pensamento, o nosso comportamento. E já na questão, na parte terceira, da questão 614 até 619, aí vai falar para a gente aí sobre as leis morais, lei de adoração, lei divina ou lei natural, lei do trabalho, lei da procriação, lei de destruição, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de sociedade. Tudo são leis divinas que está aí. A gente está inserido num contexto aonde a gente é protegido ao mesmo tempo, ou corrigido, por essas leis maravilhosas. Lei de perfeição moral. Vejamos, depois vem essa questão da questão 920 em diante, até 1019, a gente vai ver penas e gozos futuros. As obras complementares dessas 4 partes são a Gênese, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. A primeira parte é expandida pela Gênese, Kardec, né? A segunda parte pelo livro dos médiuns, terceira parte pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e a 4ª parte que fala sobre as penas e gozos futuros pelo Céu e o Inferno. Todas essas obras, gente, têm tanto conhecimento. Além dessas, para expandir mais o nosso entendimento, para facilitar mais a nossa compreensão com relação à nossa realidade, vem as obras complementares, nos fazendo assim mais claro a nossa doutrina. E qualquer obra, se não tiver respaldado aqui, tem que ser validada pelo Livro dos Espíritos. Se você estiver lendo uma obra espírita, ou que se diz espírita, se ela for desmentida pelo Livro dos Espíritos, ela pode ser interessante, pode ser cativante, né? A pessoa lê, empolga, né? Mas não é espírita. Pode falar sobre mediunidade, porque mediunidade também não é criação do espiritismo. O espiritismo estuda a mediunidade, explica a mediunidade, ensina a lidar com a mediunidade. Mas o espiritismo não foi ele que criou a mediunidade. A mediunidade, ela está nas pessoas, né? Está nas pessoas. Então, se for desmentido
ou se não tiver respaldo, né, não vamos usar esse termo desmentido, não, se não tiver respaldo em O Livro dos Espíritos, né, não é uma obra espírita. Mas nós temos obras confiáveis. De André Luiz, por exemplo, a sua coletânea, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros da Vida Eterna, Libertação entre a Terra e o Céu, Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos. Então, e a vida continua. São muitas obras aí no mecanismo da mediunidade, nos domínios da mediunidade. São obras complementares que faz assim um retrato da realidade do mundo espiritual. O cenário, para a gente entender, a gente visualiza o mundo espiritual através das obras de André Luiz. Emmanuel também, com suas obras, que maravilha para a gente ter um entendimento até mesmo da história do cristianismo, né? A gente vai ver aí 2000 anos, Paulo Estevam, Ave Cristo, Renúncia. E quantas mensagens, né? Quantas mensagens que vêm assim clareando a nossa mente. O livro Roteiro, são, aliás, do Chico Xavier, né? Pode-se considerar todas as obras como obras complementares. Veja bem, os dogmas do Espiritismo, a reencarnação, vida após esta vida, o dinamismo da vida no mundo espiritual. Há muitos segmentos religiosos que dizem ou pregoam que estaremos dormindo no mundo espiritual. Então, a gente não vai estar dormindo no mundo espiritual. A gente vai estar agindo, evoluindo se quisermos. Uma existência só é muito pouco para a gente aprender o tudo. Gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprofunda em alguma coisa, a gente percebe que só estamos iniciando, estamos assim, não é? No começo, no início de conhecimento, o próprio Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, que a existência que passamos aqui na Terra é das mais materiais possíveis, das mais distantes da perfeição. Veja bem quanta coisa nos aguarda. Tudo isso que nós enfrentarmos nesse mundo é tudo a nosso favor, dentro das nossas necessidades. Nós precisamos destas circunstâncias educativas. Estaremos melhor se entendermos essa lição. São Francisco de Assis, ele tem uma colocação assim extraordinária. Ô meu Pai, me dá força para mim fazer tudo aquilo que cabe a mim fazer, que eu dou conta de fazer. E me dá resignação para suportar as coisas que não dependem de mim, que está fora do meu alcance. E me dá um discernimento para me dar conta de separar uma coisa da outra, o que eu posso fazer do que eu não posso fazer. Há muitas pessoas que estão lutando assim, luta em glória para consertar uma coisa que não tem jeito. Há muitas enfermidades que já vêm com a gente, de nascença, fatores endógenos. Então não tem como a gente fazer muita coisa. Tem como a gente aceitar a coisa do jeito que é, por não darmos conta de modificar isso, e a gente crescer dentro da nossa realidade. Agora, tem coisa que a gente dá conta de fazer. Por exemplo, um instinto de crueldade, uma maldadezinha, uma malícia, fofoca, essas coisas de orgulho, querer ser melhor do que o outro, essa vaidade que não nos leva a nada. É até recomendado pelo André Luiz Espírito, mentor de Chico Xavier, que nós devemos abandonar a ilusão antes que ela nos abandone. Então tem aí essa ilusão, essa vaidade, a gente fica assim, a gente chega, não traz nada daqui, não leva nada daqui.
a não ser o que aprendemos, mas enquanto a gente está vivendo aqui, a gente está brigando por coisa que a gente vai deixar, a gente não vai levar. É muito melhor eu conversar com você, ser seu amigo, porque eu sei que no mundo espiritual, numa outras oportunidades, encontraremos e teremos simpatias, porque construímos isso em momentos passados, do que eu ficar brigando contigo por uma coisa que nem eu vou levar e nem tu vai levar. Vai ficar tudo aqui. Quanto mais a gente vai amontoando, é para deixar mais coisas. Não tem nenhum significado o quanto a gente possui. A gente não é aquilo que a gente possui, aquilo que a gente ajunta. Nós somos aquilo que a gente distribui. Nós somos as coisas que espalhamos. Nós não somos as coisas que juntamos. Então vejamos, vida boa, maravilhosa, mundo maravilhoso, tudo perfeito, está tudo certinho. Porque esse mundo é desse jeito, e ele tem que ser desse jeito, porque é o mundo que Deus, nosso Pai, nos trouxe para cá e falou assim, olha, está aí, conserta o mundo. Sabe quando você compra um livro para estudar, ele vem com muitos problemas. E aqueles problemas ali são as nossas soluções. É resolvendo aqueles problemas que nós vamos nos doutorar. Precisamos nos conhecer, precisamos saber quem somos nós, as nossas capacidades, as nossas possibilidades, para a gente melhorar. O objetivo nosso aqui é estar melhorando a cada momento, a cada dia. E graças à nossa doutrina espírita, que nós temos aqui um recurso, muito recurso, para que nós possamos, assim, nos orientar. Nós precisamos nos conhecer. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala, questão 919, a última questão da terceira parte, que devemos nos conhecer. Perguntaram, mas como eu vou saber o que eu preciso mudar em mim? Santo Agostinho falou, olha, faça como eu fazia quando estava encarnado aí, todo dia à noite eu passava em revista o meu dia, ia olhar tudo o que eu tinha feito, se eu tinha magoado alguém, né? Analisava tudo. Eu fui irônico, eu fui frio, eu passei uma mensagem assim de deprimente, uma imagem que ia diminuir alguém, eu incentivei, eu elogiei, eu ensinei, eu fiz a diferença. A gente é assim que a gente faz, porque no próximo dia, quando a gente somos surpreendidos com um ato no mesmo dia que a gente, né, cuidou, que a gente fez errado, no outro dia, quando pintar a mesma oportunidade da gente tornar a fazer errado, a gente lembra na hora, fala, nossa, cara, pode até fazer, sabe? Mas se a gente fazer, vai dar uma ressaca moral, a gente vai ficar imaginando, eu não deveria ter feito, cara. Nossa, o que eu tenho que fazer? Eu fiz. Aí, sabe, a quem muito é dado, quando você conhece, quando você já sabe, quando você fez assim de propósito, aí o peso é maior. O peso é muito grande. E a gente tem que analisar como a doutrina espírita nos ensina a pensar como espíritas. Sabia que no nosso corpo físico existem bilhões de princípios inteligentes estagiando? Cada célula nossa é um princípio inteligente que está ali, que um dia será um soldado, será um homem, dotado de razão, que sabe o que é certo e o que é errado. E está hoje sobre o nosso comando da nossa mente. O nosso pensamento ele é extraordinário. O nosso pensamento é que nos dirige. É por isso que é importante a gente estar ligado, para saber se o pensamento é nosso. Eu preciso me conhecer. Olha, essa ideia que eu tive agora não tem nada a ver comigo, então é de alguém. Se não é seu e existe, é de alguém. Como que você tem uma ideia que não é sua? Então ela não sendo sua, é de alguém. Mas nós podemos analisar se a ideia é boa. Se a ideia for boa, ou nossa, ou de alguém, a gente pode botar em prática. Mas se for ruim, devemos assim botar uma resistência.
Questão 893 do Livro dos Espíritos. Por favor, dê uma olhadinha depois. Fala sobre vícios e virtudes. E fala, olha, existe virtude sempre que houver uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Porque os nossos vícios antigos, eles são sedutores. Nossa! Como esses vícios nos perturbam. Às vezes a gente está numa obra com uma capacidade extraordinária de fazer tanta coisa, mas existem as nossas sombras. Existe aquilo que precisa ser modificado em nós, precisa ser trabalhado. A gente vê quantas coisas que poderia ser melhor e teve um desfecho final. Tivemos um caso aqui, por exemplo, do João de Deus em Abadiânia. Capacidade extraordinária para trabalhar e fazer o bem. Estrutura. Mas as sombras. Os antigos vícios. Vícios de outras vidas. Equipe de afetos e desafetos que estão junto com a gente. Mediunidade, uma ferramenta extraordinária. Então eu citei João de Deus, que eu conheci e tive lá. Vi muitas curas acontecendo, não é? Vi muitas coisas acontecendo, fiquei surpreso com o que aconteceu. Mas são muitos casos que surpreendem, pessoas que têm assim uma capacidade de arrebanhar, de expandir ideias, de influenciar, sabe? De gerar opinião. O André Luiz, ele fala através de Chico Xavier, que nós temos que ter cuidado com nossos pensamentos, porque nossos pensamentos geram palavras que geram pensamento nas outras pessoas. Olha que interessante, que coisa. Precisamos assim nos conhecer. Nós estamos encarnados em um corpo material para nos conhecermos melhor. É uma necessidade que temos de estar encarnado porque estamos sujeitos às leis que regem a matéria. Então, nos conhecendo através dos limites que a própria vida nos impõe, esse mundo é um mundo maravilhoso. Ele está do jeito que está porque nós somos do jeito que somos. O dia que todo mundo quiser mudar, esse mundo muda automático, porque o mundo é a nossa casa. Então, sempre que houver uma resistência ao arrastamento dos nossos vícios, daquelas coisas que a gente não quis, aliás, quis muito, mas hoje a gente não está querendo mais, mas quando pinta aquela oportunidade é sedutor. É algo assim quase que incontrolável. Então, nós estamos com tudo na mão. O Espiritismo, ele nos liberta através do conhecimento. Não é Jesus que vem trazer o céu até aqui. O céu já está aqui com a gente, é só a gente cultivá-lo. Sabe quando você cultiva boas amizades, as pessoas querem você por perto, você é integrado. Você é querido, é requisitado. Então, do que a gente gosta, todo mundo gosta, porque a gente gosta do melhor, todo mundo gosta do melhor. Então, nós estamos aqui para aprender a oferecer o melhor. E quando as pessoas não oferecem o pior, parece que a gente quer pegar o pior. Se alguém levanta um falso testemunho a nosso respeito, falou que a gente fez o que a gente não fez, olha que coisa ruim. A pessoa está nos oferecendo o pior. Está nos oferecendo tristeza, mágoa, angústia, sabe, indignação. E aí a gente quer aceitar e quer mostrar que a gente é pior do que ele. Ah, você quer saber o que é ruim? Agora você vai conhecer. Você não sabe com quem está lidando. Olha, Jesus fala, gente, mostre a outra moeda, a outra face. Oferece a outra face. Se alguém te bateu a face direita, mostre-lhe a outra. Se alguém te mostrou a face da violência, não aceite. Mostre para ele a face da humildade,
a face assim de um padrão mais elevado, de compreensão, de tolerância, de paciência. É isso que às vezes está machucando as pessoas, porque elas não sabem lidar com essas virtudes, não sabem lidar com tolerância, não sabem lidar, não sabe. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa quer resolver aquilo daquele jeito, do jeito dele. Não, a gente não resolve, nós não somos a palmatória do mundo. A gente só vai fazer o que mesmo? O melhor. Se alguém está fazendo o pior, a gente vai ter até que achar um jeitinho, se puder, de convencer essa pessoa a mudar. Se não tiver, se a gente não conseguir, a gente aguarda o dia que ele puder melhorar. Agora, quanto a nós damos conta de mudar a nós. Só basta querer. Mas tem uma questão em O Livro dos Espíritos. Olha, quando fala lá 907 em diante, que nós vamos falar ali de coisas irresistíveis, de paixão, né? Tem coisa que a gente fala, eu não consigo. Não é que você não consegue, é porque você ainda gosta daquilo. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Mas aí tem que lutar muito. Claro que tem que lutar muito, cara. Se você está no fundo do poço e está longe, você tem que subir, tem que escalar. Se você quer enxergar mais longe, tem que subir os morros, subir as montanhas, para de lá você ter uma visão muito mais, um alcance muito maior. Então a gente fica assim imaginando, nossa, eu acho que eu não me conheço. Realmente, às vezes nós não nos conhecemos. E às vezes não nos entendemos. A arte de se entender, isso é uma ciência. Todos aqui na Terra estamos buscando isso, entendimento, mas entendimento nosso. A gente tem uma rapidez para conhecer as pessoas e passamos uma vida inteira e não nos conhecemos. Não temos interesse, muitas das vezes. Mas tem uma hora que vai fazer falta, porque a gente não vai levar coisas que a gente está brigando por elas, mas nós vamos levar valores adquiridos. Vamos levar valores adquiridos. Vamos sair de nós assim para estar interagindo, principalmente com as pessoas que têm dificuldade em interagir. Às vezes a gente tem uma dificuldade doida, maluca de perdoar. Então, se eu não perdoo, é porque eu estou magoado, eu estou ofendido. E enquanto eu não perdoar, vou continuar ofendido. Tem gente que fica 10 anos sem perdoar, ficou 10 anos ofendido, sofreu pra caramba. Ficou 20 anos ofendido, 30 anos ofendido. O dia que resolveu perdoar, aquela nuvem negra desapareceu. Por que você não fez isso lá atrás, há 30 anos atrás? Por que levou isso para outra vida? Por que a gente está escolhendo elementos difíceis para reencarnar junto com a gente de uma maneira assim, pelos laços do ódio, da vingança? É um meio de reconciliar. Deus coloca a gente aqui num clã familiar, não colocou ali só amigos, não. Muitas das vezes, segundo Chico Xavier, as uniões, de uma forma esmagadora, são em caráter expiatórios. Pais e filhos, tem uma questão em O Livro dos Espíritos que a gente olha nela e fala, nossa, vixe. Fala, mas escuta, o que acontece com a criança numa certa idade? É ela que modifica? Não, é ela que tornou assim a sua verdadeira personalidade, assenhorou-se dela. A gente não sabe quem são os nossos filhos, o que foram, né, o que serão, mas a gente quer ele muito bem, a ponto de o amor de uma mãe ser considerado o maior amor que um ser possa ter por um outro ser. Olha, como é engraçado, né? Pega um inimigo ferrenho que a gente quer matar. Aí ele vem e nasce filho da gente, agora a gente quer proteger. Então a gente leva na escola, a gente faz lanchinho, a gente compra livro, a gente está de noite e se ficou doente, paga plano de saúde para o inimigo do passado. Olha como Deus, sabe, é bondoso e coloca assim com tanta facilidade para a gente construir amor, desfazer aquelas mágoas do passado.
Um dia no futuro você encontra o desafeto do passado e fala, mas você é o meu filho que eu amei tanto. Aí você é o meu pai que cuidou de mim. Então esquece o passado, vamos daqui para frente, pronto. Coisa que poderia ter acontecido lá atrás. A gente só não fez por uma questão chamada dureza de coração. Tem uma questão, número 10 do Livro dos Espíritos, fala assim, se a gente pode conhecer Deus, assim, a sua intimidade. Não, para isso falta ali o sentido. E Jesus fala assim, os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então o que falta mesmo? Pureza de coração. Enquanto tiver dureza de coração, a gente está sofrendo. E a gente sofre por muito tempo. São dores que causam sofrimentos, angústia, e essa coisa tira o sabor da vida. E a vida é para ser saborosa, sabe? A vida é como se fosse assim, uma mesa farta de muitas guloseimas, bem temperadinha, no jeito que a pessoa come e parece que quer comer mais. Então assim é a vida, você tem que viver e querer viver mais. Um personagem aí do passado, Zorba, ele já vivendo os últimos dias, sabendo que já tinha acabado para ele, ele olha na janela da onde ele estava hospedado e falou assim, olha, um ser que ama a vida como eu deveria viver 1000 anos. Então é assim, a gente tem que viver a vida de uma determinada maneira que a gente não quer nem sair, que a gente quer continuar. Mas não é continuar porque está com medo da morte, é quer continuar porque a vida é saborosa, é para viver. Aí o Zorba não sabia que a vida ia continuar, né? E mais intensa no mundo espiritual, mais leve. Vai depender da gente. Nós temos uma continuidade daqui. Vamos começar a ser bom aqui, porque aí é só continuar sendo bom de lá. Não é? Olha que maravilhoso. A gente tem hoje aqui nas mãos um manual com as suas obras complementares. Falando que orgulho, egoísmo, vaidade, essas coisas tem que ser trabalhado. Não é assim, já pegou, tirou de nós e jogou fora. Isso aí a gente vem de um mundo super primitivo, né? Estamos hoje no mundo de provas e expiações, onde nós podemos fazer opção. Podemos fazer escolha entre o bem e o mal. Um dia não poderemos mais, a gente vai perder esse livre-arbítrio. Um dia nós só poderemos fazer o bem. Diz os Espíritos que nos mundos felizes o mal não existe. Mas no mundo de regeneração ainda existe o mal. Mundo pós-regeneração ainda existe o mal. Só que agora, aqui o mal sobrepõe. Equipara no mundo regenerador e já no mundo pós-regeneração, o mal ainda existe, mas quem predomina é o bem. O mal está ali, mas está sob controle. Já nos mundos felizes, somente o bem. Então, são os eleitos, né? A gente fala eleito, né? Mas são aqueles que alcançaram a pureza espiritual. Então, desfruta ali no seio do nosso Pai, né? Uma vida eterna, uma felicidade eterna, e o prazer deles é executar a vontade de Deus, são os ministros de Deus. Estamos caminhando para isso, estamos a caminho. Hoje nós temos, assim, alguma coisa que nos assusta, pandemia, má administração, as pessoas perdem, rompem relacionamentos, porque um torce para o partido A, o outro torce para o partido B, um é de uma religião, o outro é de outra religião. As religiões, ao invés de unir as pessoas, parece que faz distanciar as pessoas. Então, hoje nós estamos nesse mundo para a gente aprender a conhecer e ver o que é mais importante. Eu acho que entre a religião e a família, tem que ser os dois. Se não der para ser os dois, a família. Porque Deus já colocou os que precisam, que têm necessidade de se relacionarem, ali junto. É só a gente entender essas coisas. E é para o forte ajudar o fraco. É para o inteligente ajudar o menos inteligente, o habilidoso, aquela outra pessoa que tem dificuldade. Um está do lado do outro para que possa haver assim uma interação, uma ajuda. Eu te ajudo e você sabe que foi ajudado. Por sua vez, você vai fazer quando tiver uma oportunidade.
muito é cobrado de quem muito recebeu. Quando a gente está no processo interativo de autoaprendizado, a gente vai aumentando a nossa responsabilidade. A gente está recebendo muito, então a gente passa a ser mais responsável pelas coisas que pensamos, pelas coisas que falamos e pelas coisas que fazemos. Quando a gente fala em pensamos, é que o mundo espiritual está ligado em nós. Os espíritos veem o que pensamos. Se estamos pensando maldade, espírito dessa natureza aproximam de nós e vêm ser solidários com nós. Quando a gente fala no que falamos, porque nossa palavra, nós não somos mais dono dela, uma vez proferida, ela tem uma vida própria. Você agora é responsável pelo que você falou. Quanta gente aí está sendo apedrejado aí pela internet, aí nas redes, porque falou alguma coisa. Principalmente no mundo político. Alguém fala uma coisa e aí agora pronto, você falou, então é desse jeito. E está gravado, você falou. E quando você faz então? Quando você faz, é uma palavra que foi materializada. A palavra é um pensamento que foi verbalizado. E assim a gente vai, construindo o melhor para nós, querendo o melhor para os outros. Lembra daquela piadinha que fala assim, que um homem achou uma lâmpada mágica e saiu um gênio lá de dentro e falou que ele podia fazer só um pedido, mas podia pedir o que quisesse. Aí ele falou assim, mas o que eu quiser, é o que você quiser, pode pedir que eu te dou. Mas tem uma coisa, eu te dou o que você quiser, o tanto de dinheiro, o que você pedir eu vou te dar, mas eu vou dar o dobro para o seu melhor inimigo. Aí ele falou assim, então pensou, lembrou certamente do maior inimigo e falou assim, eu quero que você me fure uns olhos. Pode furar um olho meu aqui, e aí, naturalmente, o outro lá iria ser penalizado com os 2 olhos furados. Aí o gênio pegou e furou o olho dele. Agora você vai fazer o que com o outro? Ele, não, você tem um olho só, o outro tem 2. Já está resolvido esse problema. Você tem a metade, o outro tem o dobro de você. Foi a minha promessa. Então a gente vai vendo que essa lei de atração, o nosso pensamento nos direciona, nos foca e a gente vai atraindo coisas. Então, quando está tudo ruim para a gente, é porque a gente está atraindo ruim. A gente precisa parar e falar, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo? Eu preciso questionar a mim. Por que dói tanto isso em mim? Por que eu não me sensibilizo com a dor dos outros, mas a minha dor é muito dorida? Nossa Senhora! Será se isso não nos desperta para ser assim um lenitivo, o bálsamo ao lado da dor do outro? É disso que nós estamos e nossa doutrina espírita, ela vem falando isso fora da caridade, fora do amor ao próximo, fora assim dessa dinâmica da vida positiva. Eu estou aqui, eu vou fazer diferença na sua vida. Não tem salvação. Não adianta, você pode mudar para uma igreja, pode ir para lá com roupa e tudo e dormir lá dentro da igreja, se você não for uma pessoa... Porque essa salvação era de dentro para fora. É nós que mudamos o nosso padrão vibratório e tudo muda e a gente é favorecido. Não é? Bem, meus queridos irmãos, que maravilha. Até um dia a gente vai estar conversando aí pessoalmente. Eu deixo um abraço aí para todo mundo. Eu agradeço pelo convite. Agradeço, assim, muito por essa oportunidade da gente estar falando sobre os interesses da nossa alma. Nascer, viver, morrer, nascer de novo, crescer, essa é a lei. Esse é o Espiritismo que está nos mostrando esse caminho. Então, muita paz a todos. Boa noite, amados irmãos. Vamos para a última parte do nosso trabalho dessa noite. Sempre com muita fé, com muita esperança. E nesse momento sempre pedimos que possamos esquecer as atribulações, as dificuldades, para dedicar esses momentos ao passo à distância. Então vamos elevar os pensamentos ao Mestre Jesus.
e vamos rogar, e vamos vibrar, vamos pensar positivamente. Então vamos respirar fundo, soltando sempre o ar pela boca. Acalmando assim os nossos corações, a nossa mente. Vamos elevar os pensamentos à espiritualidade maior, a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso Mestre amigo. E vamos agradecer por mais uma vez podermos nos encontrar virtualmente para o passe à distância, para ouvir a palestra, os ensinamentos, para fazer com que tudo aquilo que conseguimos compreender possa fazer diferença em nossas vidas, mudar a nossa forma de agir. Essa é a promessa que fazemos ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos rogar a Ele que nos ajude nessa reforma íntima tão necessária. Que todos nós possamos unir os nossos corações para vibrar pelos nossos entes queridos, nossos familiares, por todos aqueles que nos rodeiam, que Jesus colocou em nossa companhia, que nos tornou responsáveis por cada um daqueles que cruzam o nosso caminho. Vamos pedir a Jesus que ilumine esses nossos irmãos em sua caminhada, pedir que tenham fortaleza, que encontrem fé, ânimo, de mesmo estando sob a tempestade, possam ter fé inabalável em Jesus. Vamos rogar pelos nossos lares, pedindo a Jesus que visite o nosso lar nesse momento, que traga a paz, que traga a sua luz para o nosso lar, que nos ajude a sermos mais compreensíveis junto aos entes que vivem conosco, que tenhamos mais paciência, mais resiliência, que possamos construir com esses nossos irmãos uma vida de união e cooperação. Vamos rogar pelo ente que nos traz dificuldades de convivência, por aqueles que às vezes sentimos até mesmo um pouco de ódio, de raiva, para que Jesus transforme isso em nosso coração, para que transforme em amor, em perdão, para que possamos combater o egoísmo, o orgulho e transformar o nosso lar no porto seguro que Jesus nos prometeu. Vamos vibrar pelo nosso local de trabalho, pelos colegas, pelo chefe que muitas vezes é duro conosco, pelos problemas do dia a dia que nos traz o trabalho. Vamos vibrar positivamente, para que tenhamos forças para continuarmos firmes no nosso ganha-pão. Vamos vibrar pelos amigos, pelos colegas e até mesmo pelos inimigos, para que todos eles possam nos perdoar das nossas falhas e que ao mesmo tempo nós possamos perdoá-los também. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, esse planeta tão judiado. Vamos pedir por toda a humanidade. Mas vamos nos lembrar daqueles locais que sofrem as intempéries da natureza.
aqueles locais onde há guerra, o conflito, a perseguição, para que Jesus tenha misericórdia e atue nesses locais com o seu amor incomensurável. Vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, pelas famílias enlutadas que aqui ficaram, na certeza da continuidade da vida. E rogar a Jesus para que esses nossos irmãos possam dar também continuidade às suas caminhadas e que suas famílias possam ter resignação diante da vontade do nosso Pai, o Criador. Senhor Jesus, nosso Mestre querido, médico dos médicos, cura dentro de nós toda a tristeza, toda a depressão, todo o desânimo. Cura as nossas feridas, nossas mazelas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ultrapassar tudo isso, todas essas dificuldades que encontramos dentro de nós, para que possamos continuar firmes na nossa evolução. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos trabalhar as nossas más características, para que possamos cumprir com a promessa que fizemos de reforma íntima, antes de virmos nessa encarnação. Ah, Senhor, olha para todos nós que aqui estamos, com o Teu amor, esse Teu olhar amoroso. E ajuda-nos, Senhor. Auxilia-nos, Mestre amado. Mostra-nos o caminho. Tu és o médico dos médicos. Só o Senhor pode nos curar, sob o comando de Deus Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Acreditamos no Teu poder sobre nós. E é por isso que nós Te entregamos a nossa vida, confiantes, sabendo que o Senhor irá sempre nos acompanhar. Sustenta a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Sustenta os trabalhadores dos dois lados da vida, a nossa equipe espiritual tão maravilhosa sob o comando do nosso querido irmão Cornélio. Sustenta os trabalhadores encarnados, porque todos nós temos passado por muitas atribulações e precisamos da Tua ajuda, da Tua sustentação. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos retornar aos nossos trabalhos, aos nossos atendimentos, para que possamos, o quanto antes, estarmos unidos novamente, presencialmente, em nossa casa de oração. Mas também, que todos esses nossos irmãos que nos acompanham agora virtualmente possam receber a Tua luz, o Teu amor, esse passe à distância, ainda que seja virtual, carregado da Tua luz cristalina, da Tua luz que renova, da Tua luz que cura. E só podemos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem trazido. E Te rogar, sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Que todos os nossos irmãos nunca se esqueçam da importância da oração, da importância de abrir o coração para Jesus, especialmente para agradecer e naqueles momentos difíceis em que acreditamos que não vamos suportar,
sempre orem a Jesus. Uma boa noite a todos.